Há uma coisa misteriosa no espaço, um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo. Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM. Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca. Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início. O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas infelizmente ele não tinha provas. Se houve um Bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM. E essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o Prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM, mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático. Ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017.
Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles, portanto deve haver alguma outra explicação. E há uma, talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso. Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang. Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersini Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa. O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é, na verdade, o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela. Em 2020, estranhos sinais vindos das profundezas da Antártica provocaram ondas de choque nos noticiários. Em poucos dias, as manchetes explodiram. A NASA havia encontrado um universo paralelo onde o tempo corre ao contrário. Mas o que realmente aconteceu e o que os cientistas realmente detectaram? Bem, essa história é um caso de loucura, experimentos mal compreendidos e a necessidade humana de acreditar no mistério. Ainda hoje, a cada poucos meses, alguém republica uma manchete alardeando que a NASA encontrou um universo paralelo na Antártica. Um universo onde o tempo flui para trás, e as pessoas acreditam nisso. Mas não, a NASA não encontrou um mundo espelhado sob o Polo Sul ou algum tipo de realidade retrógrada em que as pessoas envelhecem ao contrário ou falam em frases rebobinadas. No entanto, algo curioso foi achado.
Veja o que de fato aconteceu. Os cientistas estavam sobrevoando a Antártica com um instrumento de aparência estranha chamado ANITA, abreviação de Antarctic Impulsive Transient Antenna. Trata-se de uma máquina que flutua sobre a Antártica, basicamente um balão gigante com antenas. Ela escuta minúsculas partículas espaciais chamadas neutrinos. Esses carinhas são super pequenos e fantasmagóricos, quase não têm peso e atravessam as coisas como se elas não estivessem lá, até mesmo planetas inteiros. Normalmente, esses neutrinos vêm do espaço e chovem sobre a Terra a partir de cima. A maioria deles, os comuns de baixa energia, simplesmente voa direto pelo nosso planeta como se fosse ar. Eles são como pequenos insetos voando através de uma cerca de arame. No entanto, existem alguns neutrinos de energia muito alta. Eles são muito raros e interagem com um pouco mais de frequência com a matéria e podem ser bloqueados. Se atingirem algo suficientemente denso, como a rocha e o metal no interior da Terra, podem finalmente se chocar com uma partícula e ser absorvidos. Isso é mais parecido com bolas de tênis rápidas que batem na cerca de vez em quando. Os neutrinos de baixa energia, que estão em toda parte e são bastante inofensivos, são praticamente indetectáveis, mas os de alta energia são exatamente o que o ANITA pode detectar. Quando batem no gelo, enviam algumas ondas de rádio fáceis de ouvir. Esse fraco sinal de rádio é chamado de efeito Ascarian. E sim, é exatamente por essa razão que o ANITA está sobrevoando a Antártica. Isso se deve ao fato de o gelo ser puro, seco e silencioso. É perfeito para captar esses sinais raros. Então, o que o equipamento detectou? Foi algo subindo por baixo do gelo, como um neutrino de alta energia vindo da Terra. O quê? Ok, vamos pensar logicamente. Talvez tenha começado em algum lugar no norte, percorrido todo o caminho através da Terra e saído do outro lado. Mesmo assim, é algo muito estranho que não deveria ter acontecido. Neutrinos com essa quantidade de energia deveriam ter sido parados dentro do planeta. Como dissemos, são absorvidos. Então, os cientistas pegaram um pequeno bug no cérebro. Isso não deveria ser possível com nossa física atual, a menos que algo que não entendemos esteja acontecendo. E quando você se depara com algo bizarro, explora todas as opções, até mesmo as mais loucas. O pesadelo começou. Um grupo de pesquisadores publicou um artigo sugerindo que esse estranho sinal poderia fazer sentido em um universo CPT simétrico. CPT significa charge, ou carga na tradução. Parity, paridade e time, tempo. Essas são basicamente 3 maneiras de virar o universo. Carga significa trocar todas as partículas por seus opostos. Por exemplo, troque os elétrons, os tipos com carga negativa, por pósitrons, seus gêmeos antimatéria com carga positiva. Paridade significa espelhar o universo, literalmente como olhar para ele pelo espelho. A esquerda se torna direita e a direita se torna esquerda. E tempo, é claro, significa correr o tempo para trás, como rebobinar um vídeo. Agora, há uma grande regra na física chamada simetria CPT. Ela diz que se mesmo mudando todas essas 3 coisas ao mesmo tempo, as leis da física ainda devem funcionar da mesma forma. Isso é meio insano, mas se você pegasse o universo inteiro e trocasse a matéria por antimatéria, o espelhasse e invertesse o tempo, ele ainda seguiria a mesma física. Por que isso acontece? Bom, em nosso universo, um elétron se choca com um pósitron e eles se aniquilam em fótons. Legal! Agora pegue isso, espelhe tudo, e o que se obtém? Bem, os fótons se transformam espontaneamente em um pósitron e um elétron, mas espelhados e invertidos. Ainda é a mesma física, mesmo que seja ao contrário. As equações ainda estão corretas, portanto a natureza acha que isso é válido. E aí veio a parte maluca. Alguns físicos pensaram, e se o Big Bang criou 2 universos? Um é o nosso, feito de matéria normal, avançando no tempo. O outro é um gêmeo espelhado, feito de antimatéria, retrocedendo no tempo a partir da nossa perspectiva. Isso não significa que alguém no outro universo sinta o tempo retrocedendo. Para essa pessoa, o tempo flui para frente, assim como para nós. Mas, do nosso ponto de vista, ela está se movendo do nosso futuro para o nosso passado, e vice-versa. Para essa pessoa, somos esquisitos que andam para trás.
E se ambos os universos fossem imagens espelhadas exatas da CPT um do outro, isso significaria a mesma física, as mesmas regras, apenas simétricas. Não se trata de uma teoria maluca de ficção científica, mesmo que pareça. Ela ajuda a explicar mistérios estranhos da física, como, por exemplo, por que há tanta matéria em nosso universo, mas pouca antimatéria, embora ambas devessem ter sido criadas em proporções iguais, ou por que o universo é tão simétrico e equilibrado de algumas formas estranhas. Então, voltando aos neutrinos, alguns cientistas sugeriram que talvez aquelas partículas que estavam subindo pudessem estar vindo daquele universo espelho CPT, atravessando para o nosso, como uma fenda entre duas realidades simétricas. E se você olhar dessa forma, é uma visão bastante ousada. É especulativa, não foi comprovada. É mais um experimento de pensamento legal, não uma realidade confirmada. Mas a mídia imediatamente explodiu e publicou um artigo com a manchete que dizia que encontramos a prova de um universo paralelo que retrocede no tempo na Antártica. E todos os outros grandes tabloides pegaram a notícia. Eles fizeram parecer que a NASA havia de fato encontrado um universo paralelo. A viagem no tempo é real, o multiverso está confirmado. Enquanto isso, as pessoas que trabalharam diretamente no Anitta quase tiveram um colapso mental. Elas tentaram intervir imediatamente para dizer que não foi nada disso que aconteceu. Explicou-se que os sinais eram incomuns, sim, mas havia muitas explicações normais que não exigiam reescrever as leis da física. Poderia até ser apenas um erro experimental, talvez um comportamento incomum das partículas ou lacunas na forma como modelamos as interações dos neutrinos. É claro que ninguém ouve os especialistas sobre o que eles descobrem, e quando uma ideia como essa chega à mídia social, torna-se quase impossível colocá-la de volta na caixa. Mas também não significa que o multiverso definitivamente não seja real. Longe disso. Os físicos ainda estão explorando o conceito e presumem que alguns desses universos potenciais, se existirem, poderiam ter leis de física diferentes. Uma ideia, chamada de teoria dos muitos mundos, vem da física quântica. Ela diz que toda vez que algo pode acontecer de mais de uma maneira, como uma partícula se movendo ou uma decisão sendo tomada, todas essas possibilidades realmente acontecem, mas em universos separados. Portanto, poderia haver infinitas versões da realidade, cada uma ligeiramente diferente, derivando de cada evento. Talvez em um universo os dinossauros nunca tenham sido extintos. Quem sabe em outro você nunca tenha enviado aquela mensagem de texto embaraçosa. Outra hipótese é a chamada teoria do universo bolha. Após o Big Bang, o universo se expandiu incrivelmente rápido em um processo chamado inflação. Alguns cientistas acreditam que isso nunca parou completamente e ainda está ocorrendo em algumas regiões. Isso significaria que novos universos bolha estão se formando constantemente, cada um com sua própria versão da física. Nosso universo seria apenas uma bolha em um gigantesco mar cósmico de outras. A terceira ideia é sobre a matéria sombria. A escura é invisível, mas sua gravidade afeta o universo. Alguns cientistas acham que ela poderia ser feita de partículas semelhantes às que compõem a matéria comum, mas estão apenas escondidas de nós. Essa matéria espelho ou sombra poderia formar galáxias inteiras invisíveis e até mesmo vida, todas existindo bem ao nosso lado. Talvez não possamos detectá-la de nenhuma forma, exceto pela gravidade, por enquanto. Mas na física, todas essas coisas são apenas teorias, possibilidades matemáticas. Não temos nenhuma evidência direta de que sejam reais. Mas, se algum dia encontrarmos uma, esperemos que não seja o cenário do menino que chorou lobos. Tudo ao seu redor, inclusive as paredes, o vaso de plantas que você sempre esquece de regar e a cadeira em que está sentado, tem uma alma. Pelo menos de acordo com os defensores do panpsiquismo. Me dê um segundo. Preciso me desculpar com a cadeira por, às vezes, ter forçado demais. E se formos além dos limites da sua sala de estar, o universo inteiro poderia ser semelhante a um cérebro humano gigante e as galáxias, as células neuronais gigantes. O conceito de panpsiquismo existe há séculos, desde a Grécia Antiga. Um dos filósofos mais famosos de todos os tempos, Platão, mencionou que o mundo é um ser vivo que tem alma e inteligência. No século XIX, a ideia de que as coisas têm uma alma deu início a uma grande agitação no mundo ocidental.
Mas na década de 20, o movimento do positivismo lógico de Viena tomou conta. Ele dizia que se você não pode provar algo com evidências concretas, isso pode ser aceito como conhecimento legítimo. Assim, o panpsiquismo foi derrubado de seu pedestal e foi ridicularizado até recentemente. Com todos os desenvolvimentos em neurociência, psicologia e física quântica, os grandes cérebros de todo o mundo ainda não conseguem responder de onde vem a consciência e se ela é real ou não. Em 2004, o neurocientista e psiquiatra italiano Dr. Giulio Tononi apresentou uma teoria dizendo que a consciência não é apenas para nós humanos. 10 anos depois, o importante neurocientista americano Dr. Christoph Koch propôs que a ideia de que a consciência surge do nada não faz sentido. Deve haver consciência em todos os pedaços organizados de matéria. Esses cientistas estão trabalhando para criar um medidor de consciência, um dispositivo prático que poderia medir o grau de consciência dos sistemas físicos, inclusive dos seres humanos. Os defensores do panpsiquismo não insistem que tudo é consciente, mas que a consciência é uma característica fundamental do universo. Portanto, seus blocos de construção mais importantes, os elétrons e os quarks, são formas super simples, mas são a base para formas super complexas, como a de um cérebro humano. Isso não significa que sua cadeira seja consciente e possa começar a falar com você a qualquer momento. Significa que as minúsculas partículas de que ela é feita têm algum tipo de experiência rudimentar. Se estiver correta, ela poderá mudar o que acreditamos há séculos, que os seres humanos são superiores a tudo mais no universo. É como uma revolução copernicana, quando a humanidade teve de admitir que somos apenas um planeta entre muitos e não o centro do cosmos. Desta vez, isso tem a ver com nossa própria consciência, e precisamos aceitar isso a ser mais cuidadosos com o mundo ao nosso redor. Nos últimos 10 anos, os cientistas descobriram que os cefalópodes são brincalhões e criativos, que os fungos se comunicam entre si e com outras espécies e que as abelhas podem reconhecer rostos e tomar decisões coletivas. As plantas podem sentir quando você as toca. Algumas delas podem até identificar o som da água corrente e crescer em sua direção. Até mesmo o fungo limoso, um organismo unicelular sem cérebro ou sistema nervoso, pode tomar decisões e descobrir qual é o melhor alimento para comer. Os cientistas até fizeram um experimento em que dispuseram flocos de aveia como um mapa de Tóquio, e o fungo limoso começou a trabalhar, construindo seu próprio sistema de metrô para absorver todos os nutrientes. Parece que a consciência está em toda parte. No entanto, nem todos os cientistas apoiam essa forma de pensar e dizem que o panpsiquismo está em um limbo metafísico. De acordo com eles, estamos muito concentrados no que podemos ver e sentir, esquecendo que a consciência está conectada aos processos cerebrais. Se tudo, desde o café da manhã até as pedras, tem um brilho interno, então por que a consciência é tão importante? E o mundo funcionaria da mesma forma sem nós humanos e nossa consciência? Alguns cientistas acham que o mundo continuaria funcionando perfeitamente, e outros têm certeza de que ele não existiria da mesma forma, pois algumas coisas só existem porque nós as percebemos. A luz, por exemplo, é feita de partículas minúsculas chamadas fótons, e às vezes ainda age como uma onda. Quando observamos esses fótons um a um, eles desenham esse padrão ondulado na parede. Assim que tentamos espiar essas partículas, elas mudam seu comportamento, como se soubessem que estão sendo observadas. Alguns cientistas dizem que tudo isso tem a ver com princípios físicos e probabilidades, e outros têm certeza de que é a nossa consciência que está mexendo os pauzinhos. Pesquisas recentes sugerem que, mesmo que ninguém esteja observando, essas partículas continuam fazendo o que fazem, e elas podem ser observadas por algo além de nossos sentidos humanos. Poderia ser o próprio universo observando, o que significa que é a consciência como um todo, ou talvez existam várias realidades coexistentes. Se a consciência não está confinada ao cérebro humano, então o Sol e todas as outras estrelas também poderiam estar conscientes. O biólogo Rupert Sheldrake acredita que a consciência não surgiu do nada, mas estava no universo desde o primeiro dia. Ele acredita que a ligação entre as mentes e os sistemas físicos se dá por meio de campos eletromagnéticos rítmicos, que estão presentes em nossos cérebros. Elas também existem dentro e ao redor do Sol, e podem ser a conexão entre a mente solar e o corpo do Sol. E se o Sol e os 100 bilhões de outras estrelas que compõem a Via Láctea tiverem uma mente própria, provavelmente não se moverão sob a influência da gravitação ou da matéria escura. Eles poderiam se orientar para a posição correta. No entanto, se isso for verdade, provavelmente ouviríamos dos cientistas que mapeiam cuidadosamente a Via Láctea e conseguiram rastrear os movimentos das estrelas ao longo de bilhões de anos. Eles perceberiam alguns movimentos estranhos que contrariam as leis da gravidade. Sheldrake usou o complicado campo magnético do Sol como argumento para provar sua teoria, mas há algo ainda mais complexo para se estudar e explicar lá fora.
Na Terra e em outros planetas, as linhas do campo magnético vêm dos polos geográficos, mas não em Urano. Seu campo magnético é inclinado em cerca de 60 graus em relação à rotação do planeta, e também é deslocado do centro em cerca de 1/3 do raio do planeta. Os pesquisadores também descobriram que Urano pode abrir e fechar sua magnetosfera todos os dias. Quando isso acontece em nosso planeta e os ventos solares passam por ele, podemos ver incríveis auroras nos polos. Bem, se houvesse vida em Urano, seus seres desfrutariam desse espetáculo cósmico a cada 17 horas terrestres, aproximadamente. E como a magnetosfera de Urano está se movimentando, ela está mudando em todos os tipos de direções, portanto também poderia ser consciente. De fato, todo o universo tem muito em comum com o cérebro humano. A escala do cosmos e suas galáxias e do cérebro e seus neurônios são diferentes, mas a estrutura é realmente parecida. O cérebro humano funciona graças a uma rede de quase 70 bilhões de neurônios, e o universo tem pelo menos 100 bilhões de galáxias. Em cada sistema, seus blocos de construção se unem em uma teia ou rede complexa espalhados em longos filamentos e nós que os conectam. Você pode ver isso em imagens do universo e do cérebro. Esses filamentos constituem apenas 30% da massa de cada sistema. O restante são partes passivas, água no cérebro e energia escura no universo. Os cientistas por trás dessa pesquisa também compararam a densidade da matéria nas redes e as formas como as teias de neurônios e galáxias se conectam. Novamente, os dois sistemas se mostraram muito semelhantes. Nosso universo está se estendendo em todas as direções. É como estourar um balão, mas em vez de ar, é o próprio espaço-tempo que está se esticando, arrastando as galáxias para o passeio. E à medida que o universo se expande, até mesmo a luz é esticada, fazendo com que pareça mais vermelha. Não há nenhuma dimensão para a qual o universo esteja se expandindo. É apenas o próprio espaço ficando maior. O universo também está acelerando. Uma força misteriosa chamada energia escura está afastando tudo, e os cientistas ainda não sabem o que ela realmente é. Apenas 5% do universo é matéria comum. São seus cabelos e roupas, seus átomos e órgãos, a comida que você come e seu gato que você tanto ama, o ar e o oceano, o sol e a lua. Tudo o que nós humanos conhecemos e vemos é apenas 5% de tudo que existe no universo. E talvez a verdade sobre a consciência esteja em algum lugar entre os 95% restantes. O universo está se expandindo cada vez mais rápido, mas nem todos os cientistas concordam com o motivo. A principal teoria se baseia na energia escura, algo misterioso que influencia todo o cosmos. Mas uma ideia alternativa afirma que o nosso universo pode estar crescendo após colidir continuamente com universos bebês menores. Vamos tentar entender tudo isso. O fundo cósmico de micro-ondas é uma radiação remanescente do Big Bang. Ao examiná-la, os astrônomos perceberam que o nosso universo está passando por uma expansão acelerada. Essa observação tinha que se encaixar de alguma forma na teoria principal da evolução cósmica. Então, os cientistas sugeriram que o universo estava repleto de uma substância enigmática que mais tarde foi chamada de energia escura. Eles acreditavam que essa energia poderia estimular a expansão. Estranhamente, essa forma elusiva de energia não pode ser detectada de forma alguma. É por isso que muitos astrônomos questionam sua existência e tentam explorar outras possibilidades para a expansão do universo. Uma das ideias mais ousadas é que o nosso universo está crescendo por meio da fusão constante com outros universos. A ideia de vários universos interagindo uns com os outros não é nova. Mas o mais recente estudo desenvolveu um modelo matemático que pode nos ajudar a explorar o impacto hipotético dessa interação na evolução do nosso universo. De acordo com os cálculos dos pesquisadores, a fusão com outros universos poderia de fato aumentar o volume do nosso universo, e nossos instrumentos poderiam de fato perceber isso como a expansão do universo. Os pesquisadores também afirmam que seus cálculos se ajustam mais às observações do universo do que o modelo cosmológico padrão tradicional. Ele também lida com o problema da expansão superrápida que ocorreu nos primeiros momentos do universo. Anteriormente, os físicos propuseram que essa expansão poderia ser causada pelo inflation. Este é um campo hipotético que impulsiona a expansão ultra-rápida do universo nos primeiros milissegundos após o Big Bang. No entanto, os autores do novo estudo sugerem que o crescimento inicial superrápido poderia ter sido o resultado da absorção do nosso universo bebê por um universo maior. No momento, não há uma descrição detalhada de como seria esse processo, portanto é difícil avaliar se esse cenário poderia realmente ocorrer nos primórdios do universo.
Mas se essa ideia se mostrar verdadeira, não haverá necessidade de um campo de inflations. Depois de ser absorvido, nosso universo recém-ampliado poderia ter continuado a colidir com outros universos menores e mais jovens, incorporando-os também. Essa teoria nos permite resolver alguns problemas bastante importantes da cosmologia moderna. Infelizmente, somente dados observacionais podem provar se ela está correta. No momento, muitos experimentos estão sendo realizados para estudar as propriedades do fundo de micro-ondas e encontrar alguma prova. Portanto, talvez obtenhamos nossas respostas em breve. Falando sobre a expansão do universo, não podemos deixar de mencionar a teoria do fluxo escuro. Em 2008, os cientistas descobriram que alguns aglomerados galácticos estavam indo na mesma direção a uma velocidade de mais de 2 milhões de milhas por hora. Poderia ser algo gigante e invisível chamando-os. Pode ser literalmente qualquer coisa, um pedaço super grande de matéria com energia forte ou alguma curvatura estranha no espaço-tempo com uma gravidade insanamente poderosa que realmente vem de outros universos. No momento, os aglomerados parecem estar se movendo ao longo de uma linha que se estende do nosso sistema solar em direção a Centauros. Mas a direção desse movimento é um tanto incerta. A maioria dos dados indica que os aglomerados estão se movendo para fora, mas alguns cientistas dizem que o fluxo oposto ainda não pode ser descartado. A teoria do fluxo escuro é bastante controversa, pois a distribuição da matéria no universo observável não pode explicá-la. A existência desse fluxo sugere que há algo além do universo visível que está puxando a matéria nesses aglomerados. Agora, vamos nos deter na teoria que tenta explicar o que pode ser encontrado no limite. Essa teoria fala sobre múltiplos universos. Alguns especialistas acham que o nosso universo pode ser uma bolha muito pequena em algum lugar no meio de toda uma série de outras bolhas. A ideia afirma que, de tempos em tempos, todas essas bolhas podem entrar em contato umas com as outras. A gravidade pode fluir entre elas e criar uma bagunça. E quando elas se conectam, um novo Big Bang pode acontecer. Nunca demos uma olhada além da borda do universo observável. Se conseguíssemos chegar lá, provavelmente encontraríamos outro universo. Existe uma ideia de universos paralelos. Cada um deles tem exatamente a mesma aparência do nosso universo e, ainda assim, alguns detalhes são diferentes. Em um deles, em vez de escolher sua profissão atual, você montou uma banda de música ou se tornou um chefe mundialmente famoso. Talvez um asteroide infame tenha mudado sua trajetória e os dinossauros ainda estejam vagando pela Terra neste universo. Mas a teoria do multiverso leva tudo isso num passo adiante. Aqueles que acreditam nela afirmam que pode haver inúmeras realidades com diferentes histórias de vida. Vivemos em uma bolha que é apenas uma de muitas outras bolhas. Parece uma espuma de banho. E essas bolhas estão sempre surgindo e desaparecendo. Os multiversos são descritos por algumas teorias científicas que mencionam vários cenários possíveis. Desde universos separados que continuam surgindo o tempo todo até regiões do espaço que estão em planos diferentes do nosso universo natal. Mas há uma coisa com a qual essas teorias concordam. Todas elas sugerem que o espaço e o tempo que observamos não são a única realidade. É impossível explicar todas as peculiaridades do nosso universo se ele for o único a existir. Portanto, é preciso inventar novas teorias que possam esclarecer certas propriedades do nosso universo ou aceitar o fato de que estamos vivendo em apenas um de muitos universos, todos eles diferentes. Uma das teorias mais conhecidas do multiverso é chamada de cosmologia inflacionária. Essa é a ideia de que, logo após o Big Bang, o universo se expandiu de forma extremamente rápida e exponencial. Essa inflação rápida poderia de fato explicar muitas das propriedades do universo que observamos, como a distribuição das galáxias. Quando essa teoria foi sugerida pela primeira vez, ela foi vista como ficção científica. Mas com o tempo, as pessoas começaram a levá-la a sério. Agora, a teoria afirma que a inflação pode ocorrer repetidas vezes, talvez até infinitamente. E isso poderia criar constelações de universos de bolhas. É claro que nenhuma dessas bolhas terá as mesmas propriedades que a nossa. É possível que haja lugares onde a física como a conhecemos não exista. Mas, embora alguns desses universos possam se parecer com o nosso, todos eles estão além do domínio que podemos observar diretamente. Há também outra teoria, a interpretação de muitos mundos. Essa teoria afirma que pode haver várias linhas do tempo ramificadas ou realidades alternativas. E em cada uma dessas realidades, nossas decisões são tomadas de forma diferente, o que significa resultados diferentes. Ao mesmo tempo, a única realidade que você pode perceber é aquela em que você vive. Se isso for verdade, então a pergunta é:
Onde estão todos esses outros universos? Bem, é muito provável que eles se sobreponham em dimensões que não podemos acessar. E no momento, não é possível viajar entre universos e dimensões. Mas talvez, alguns milhares de anos depois, as pessoas não só encontrarão uma maneira de provar que os universos paralelos existem, mas também inventarão um método para saltar de um para outro. Infelizmente, até o momento, não há nenhuma evidência sólida de que existam múltiplos universos em algum lugar por aí. Todas as provas que temos hoje são puramente teóricas. Alguns especialistas até argumentam que pode ser uma coincidência cósmica inacreditável o fato de o Big Bang ter criado um universo tão perfeitamente equilibrado como o nosso. Ou, se de fato existirem universos paralelos, podemos ter habitado aquele que tinha todas as condições necessárias para nossa sobrevivência. Ainda não está claro se a teoria do multiverso pode ser testada. Talvez ainda não tenhamos pensado nos testes certos. Agora, pense no seguinte, e se, em algum momento, você deixasse de existir em seu universo natal, quero dizer, aquele em que você nasceu? Então, sua consciência foi transportada para um universo paralelo. E é aí que você está preso agora, assistindo a este vídeo. Escreva nos comentários se você acha que isso é possível. Há muito tempo acreditávamos que o universo inteiro girava em torno de nosso pequeno planeta azul. Isso é chamado de modelo geocêntrico. Achávamos que o Sol, as estrelas e todos aqueles corpos celestes cintilantes dançavam ao nosso redor. Essa teoria era muito popular na Grécia e na Roma antiga. Gênios famosos como Aristóteles e Ptolomeu realmente adoravam essa ideia. Por que as pessoas acreditavam nisso? Bem, em primeiro lugar temos um ego enorme. Em segundo lugar, havia algumas coisas que pareciam apoiar essa crença. Por exemplo, se você estiver na Terra e olhar para o Sol, parece que o Sol está girando em torno de nós uma vez por dia. A Lua e os planetas pareciam fazer a mesma coisa. A conclusão óbvia é: eles provavelmente estão girando em torno da Terra. Além disso, há o fato de que a Terra parece bastante estável quando se está sobre ela. Parece que ela não está se movendo, não? E devido a essa estabilidade sob nossos pés, as pessoas pensavam que a Terra era imóvel. Mas, mesmo naquela época, alguns filósofos gregos e romanos antigos já tinham uma ideia diferente. Eles combinaram o modelo geocêntrico com a ideia de que a Terra era, na verdade, uma bola redonda flutuando no espaço, e não um disco plano. Eles começaram a ligar os pontos. E depois de algum tempo, o astrônomo e matemático Aristarco de Samos teve uma ideia que mudou o jogo. Ele achava que a Terra poderia não ser o centro de tudo. Ele propôs que tudo girava em torno do Sol. É engraçado pensar que, naquela época, essa ideia era considerada insana. É por isso que, por algum tempo, a maioria das pessoas manteve aquela visão geocêntrica. Somente depois de muitos séculos foi aceito o modelo heliocêntrico, em que todos os planetas de nosso sistema solar giram em torno do Sol. Essa ideia foi trazida à vida por pessoas como Copérnico, Galileu e Kepler. Aceitar essa mudança não foi fácil para as pessoas. Foi difícil abandonar nossa coroa espacial. Mas aos poucos fomos nos conformando com isso. E ao abandonar essa ideia, descobrimos um mundo totalmente novo. Essa jornada nos levou a uma constatação surpreendente. Não apenas não somos o centro do universo, não somos nada além de um pontinho. Somos um ponto microscópico em uma galáxia em expansão chamada Via Láctea. A descoberta da Via Láctea começou em nossos próprios quintais. Se você já olhou para as estrelas em uma noite clara, deve ter notado uma faixa tênue e luminescente se estendendo. É como uma fita celestial cintilante tecida com estrelas. Essa é a nossa galáxia. Ela recebeu o nome de Via Láctea porque parece que alguém derramou leite em uma estrada. Ela foi perfeitamente retratada nos anos 90 pela Voyager 1. A espaçonave da NASA tirou uma foto chamada O Pálido Ponto Azul. Esse minúsculo pixel, quase impossível de ser visto, é o nosso planeta. A foto foi tirada a uma distância arrepiante de 5,96 bilhões de quilômetros do Sol. Em uma escala universal, essa distância não é nada, mas para nós é inimaginável. Assim, quando os cientistas descobriram a Via Láctea, eles se armaram com telescópios. Seu objetivo era mapear os territórios inexplorados do céu noturno e, é claro, encontrar nosso lugar nesse mundo gigantesco. Para fazer isso, primeiro tivemos que desvendar os segredos da estrutura de nossa galáxia. Podemos ver claramente que ela tem uma formação semelhante a uma faixa. Isso provavelmente significa que nossa galáxia não é uma bola grande e redonda, como os planetas e as estrelas. Na realidade, ela parece mais com uma panqueca gigante, um disco achatado.
E podemos ver que não estamos acima nem abaixo dela, estamos bem no prato. A próxima etapa é viajar pela Via Láctea para mapeá-la. Mas há um pequeno problema. Para fazer isso, teríamos que atravessar milhares de anos-luz perpendicularmente a esse plano em forma de panqueca. Apenas para colocar as coisas em perspectiva, pense na Voyager 1, aquela que tirou a foto do pálido ponto azul. Essa nave espacial está viajando pelo espaço há quase meio século. Ela deixou o Sistema Solar anos atrás. Você sabe quantos anos-luz ela viajou? 0,0002. E quantos anos-luz tem a Via Láctea? 100 mil. Você entendeu? Mas a falta de tecnologia sofisticada não nos impediu. No século XVIII, um astrônomo ousado chamado William Herschel decidiu explorar nossa galáxia. Com nada além de um telescópio, esse Indiana Jones da astronomia começou a mapear as estrelas no céu noturno. Como resultado, ele descobriu Urano, mais de 2.000 nebulosas e criou o primeiro mapa da Via Láctea que a retratava como um disco. O mapa não era muito preciso, mas ainda assim impressionante. Infelizmente, ele não sabia sobre algo chamado poeira interestelar. É como uma névoa espacial que pode bloquear a visão das estrelas no centro da Via Láctea. Essa poeira fez com que a região central da Via Láctea parecesse menos cheia do que realmente é. Agora vamos até o século XX. Henrietta Swan Leavitt, uma astrônoma americana, era outra curiosa observadora de estrelas. Mas ela concentrou sua atenção em um tipo especial de estrela chamado de variáveis cefeidas. Essas estrelas tinham uma peculiaridade única. Elas pulsavam, ficando mais brilhantes e mais fracas em um padrão previsível. O trabalho de Leavitt no observatório era como o de uma bibliotecária. Ela catalogava essas estrelas especiais e, ao fazer isso, descobriu algo incrível: uma ligação direta entre o brilho dessas estrelas e a taxa de suas pulsações. Essa descoberta é hoje conhecida como Lei de Leavitt. Isso significa que, simplesmente medindo a velocidade com que essas estrelas pulsavam, os astrônomos poderiam descobrir a que distância elas estavam. Essas estrelas pulsantes se tornaram as réguas para medir distâncias. Antes da década de 20, a maioria dos cientistas acreditava que a Via Láctea era uma única galáxia no universo. Mas, com o aprimoramento dos telescópios, alguns astrônomos começaram a perceber que não era bem assim. Começamos a encontrar mais e mais galáxias. Mas se a Via Láctea era apenas uma de muitas galáxias, onde exatamente estávamos dentro dela? Conheça o cientista chamado Harlow Shapley. Munido de um potente telescópio, Shapley voltou sua atenção para os aglomerados globulares. São grupos de estrelas antigas bem compactadas que se reúnem em formas esféricas. Foi então que ele notou algo interessante. As estrelas mais antigas ao nosso redor não estavam espalhadas por toda a tela. Elas estavam agrupadas em torno do centro da Via Láctea e apontavam na direção de certas constelações, como o Sagitário e o Escorpião. Acontece que a origem de nossa galáxia começou no centro. Era o coração da Via Láctea e os tipos mais antigos estavam por lá. Isso significa que não estamos nem mesmo no centro de nossa própria galáxia. Parece que nossa importância se torna cada vez menor a cada nova descoberta, não é? De qualquer forma, Shapley descobriu que estávamos posicionados em algum lugar na periferia de nossa galáxia. Os cálculos de Shapley não eram perfeitamente precisos, mas ele chegou bem perto. Felizmente, agora temos ferramentas muito precisas. Desde então, identificamos nossa localização exata. Estamos localizados perto de um braço parcial da Via Láctea chamado Braço de Órion. Ele fica a cerca de 26 mil anos-luz do centro da galáxia. E essa foi a história de como descobrimos onde estamos na Via Láctea. Você acha que essa história acabou? Absolutamente não. Conheça Gaia, o cartógrafo celestial da Agência Espacial Europeia. Lançado em 2023, o Gaia embarcou em uma missão ousada. Ele deve mapear a Via Láctea com detalhes sem precedentes. Não apenas um mapa aproximado, mas um fotógrafo capturando cada nuance de nossa galáxia. O Gaia está reunindo as posições e os movimentos de cerca de 1 bilhão de estrelas. E isso representa apenas 1% das estrelas da Via Láctea. Mas mesmo essa pequena fração é suficiente para criar uma obra-prima de cartografia cósmica. Que grande jornada foi essa? Ela nos levou a deixar de pensar que a Terra era o centro do universo para perceber que somos menos do que um grão no grande esquema das coisas. Mas o mais importante é que essa história mostra a motivação da humanidade para desvendar os mistérios do mundo. E sempre há algo novo para explorar. As descobertas continuam chegando, portanto, fique atento e continue olhando para o céu noturno.